Noite, boa noite. Estamos mais aqui um dia com a nossa live Conversa de Pais e Filha. Hoje dando início a uma série maravilhosa, que é uma série de lives sobre relacionamento. Vai ser esse mês de junho todo. Mês de junho, em homenagem ao Dia dos Namorados, ao mês dos namorados, a gente vai estar fazendo toda semana uma live sobre relacionamento. E o tema da live de hoje é namoro, sobre namoro e a importância de fazer boas escolhas. O papel do namoro, né? O papel do namoro e a importância de fazer boas escolhas. Hoje estou com os dois maravilhosos. Deixa eu chamá-los aqui. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Estou aqui de volta, estamos de volta nas nossas lives, né? Boa noite, minha moça. Boa noite. Semana passada deu um pepino, não teve como a Meu, gente fazer. eu estava viajando e o carro que eu estava viajando pifou o motor lá em Caiapônia. Fiquei na estrada, deu um trabalho danado, mas deu tudo certo por enquanto, né? Estou aqui de novo. Que prazer poder estar Graças de a volta gente, Deus. nessa live. Fazer nessa live agora a primeira dessa série maravilhosa, né, de Com certeza. relacionamentos. Falando sobre Vou os relacionamentos. chamar agora a mamãe. Vamos entrar, dona Raquel. Enquanto isso, pessoas que forem entrando, assistir, pode enviar a live, mandar o aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem, para quem vocês acham que está namorando ou que não namora, mas vai começar a namorar, para quem tem contato com pessoas que namoram, ou seja, todo mundo pode enviar essa live aí. Mamãe, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, galerinha que já está entrando aí. Seja divulgando, compartilhando aí para mais pessoas serem alcançadas. É um prazer estar aqui. Exatamente. E vamos agora falar de um tema muito bom, muito importante, né, que eu amo falar sobre relacionamento. E começando do começo, que é o namoro, né? Então, vai ser muito gostoso o papo de hoje aí. Isso. Boa noite, Wesley. Meu primo tá aí. Bem-vindo, viu, Wesley? Que saudade de você. Boa noite a todos que estão entrando. Todos Muito vocês. obrigada. Essa live vai ficar salva, assim como todas as outras, então você vai poder vir assistir de novo, indicar para outra pessoa. Se tem uma pessoa que não pode assistir agora, mas vai poder assistir depois, não tem problema. Essa live vai ficar salva aqui. Isso. Então, para começar falando sobre esse tema, tenho duas informações para vocês que não sabem, que é primeiro, meu pai e minha mãe, né? Esses dois que Uhum. estão dividindo a live com a gente, que maravilhosos. Prazer. Durante muitos e muitos anos, eles têm trabalhado como conselheiros parentais, né? Conselheiros conjugais, eles têm feito essa mediação, trabalho na igreja com aconselhamento de casais. Então, assim, tem uma Uhum. experiência vasta, além dos 28 anos de casado, ou 29? 28, exatamente. Indo para os 29. Além dos quase 29 anos de casado, ainda tem vários anos aí aconselhando muitos e muitos e muitos Exatamente. casais. E para quem não sabe também, eu tenho um divórcio. Então nós temos aqui, ó, gente, cada um com a sua experiência para falar sobre relacionamento. Isso. Não julguem, porque a gente aprende muito com o divórcio Com também, Com né? certeza. certeza. Do mesmo jeito que a gente aprende com uns relacionamentos, a gente aprende muito com os fins dos relacionamentos. Exatamente. A nossa Tudo vida, na vida é aprendizado, depende de nós, né? isso. Verdade. Quem você tá falando, mãe? A nossa vida é um eterno aprendizado. A gente aprende com tudo. A gente aprende nas fases boas, nas fases ruins, né? Nos desafios do nosso cotidiano. Todos os dias nós estamos aprendendo. Com Nada é certeza. descartável, nada. Nada é 100% ruim. Nada é tipo assim, Uhum. por que aconteceu? Não. Tudo tem um para quê, né? Verdade. É verdade. E assim, falando sobre relacionamentos,
falando do meu lugar de pessoa divorciada, eu diria, e pela minha visão também, eu diria que o divórcio, e muitas vezes, começa no namoro. Com toda certeza. Tanto o sucesso como o não sucesso, o insucesso, com todo relacionamento, começa pelo namoro. Começa pela forma como se encara o namoro, como se vive o namoro, né? Ele é uma fase importantíssima para o restante do relacionamento. O problema é que a maioria das pessoas não entende isso. E não sabe valorizar, não sabe aproveitar dessa fase tão importante, tudo que ele tem de importante para oferecer para um casal, né? O conhecimento que baseia, que dá base para um relacionamento de sucesso ou insucesso, né? Às vezes, nós somos muito levados a pular fases da vida, né? Pular as etapas da vida, não valorizando todas elas. E namoro é uma etapa muito importante. Uhum. Porque é uma etapa de conhecimento. Não é um momento apenas de paixão, de borboletas na barriga. É claro que faz parte. E é muito bom viver esse momento da paixão. É gostoso isso, né? Esse momento das borboletas, da saudade, da ansiedade, da vontade de estar junto. E quando vê, meu pai do céu, parece que não quer nem conversar, né? Quer só beijar. É bom, isso é muito bom, é uma fase gostosa. Mas não é só isso. O mais importante e fundamental é conversar, conhecer. E como é que eu vou conhecendo? Conversando, fazendo perguntas, né? Quebrando os tabus, porque assim, aí eu não vou entrar nesse assunto. Namoro, pra quê? Não. Não tem assunto, esse eu não posso tocar. Pelo contrário. Aí que é o momento de você poder conversar sobre tudo, sobre qualquer coisa, sobre seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre os seus ideais, o que você quer para sua vida. Esse é o momento. Namoro é isso. Fase de conhecimento. Por mais que, isso não quer dizer que você não vá pegar algo de surpresa. Que você já conheça 100%. Não. Você vai conhecer 100%, ou acho que nem 100% a gente não conhece ninguém, né? Mas no total, lá dentro do cotidiano, é morando junto, né? Mas acho que muitas coisas a gente pode já, nesse decorrer, nesse princípio de tudo aí, já abrir os olhos, ter uma ótica crítica sobre, né, a relação, não romantizar tudo, né, e conversar, prestar atenção nas falas e naquilo que vivenciamos juntos. Porque, às vezes, o namoro tem muitas falas, mas que não condiz com a prática, né? Então, é hora, de abrir o olho, prestar atenção, nós curtir o romance, mas sem romantizar essa fase. Tipo assim, não, mas isso aí a gente muda. Eu consigo com um jeitinho, eu mudo ele. Isso daí muda o decorrer. Vou te falar algo, um segredo. Ninguém muda ninguém. É verdade. Cada um muda a si próprio, se ele quiser. Se eu quiser, eu posso ser influenciada. Posso. Né? Assim como meu dignismo me influenciou para muitas coisas, e eu também pude influenciar ele em muitas coisas, mas foi a partir de uma decisão minha, uma decisão dele. Não que ele me mudou ou que eu mudasse ele. Então, não entra para esse relacionamento já, não, eu vou fazendo vista grossa, e se passa, e se vai dar tudo certo, e se a gente muda depois, não. Muita coisa, tá uma anteninha aqui já, assim, uma anteninha vermelha, já piscando. Né? É verdade. Não só é hora de conversar sobre tudo, mas é hora de estar atenta a tudo. Atenta aos sinais, porque às vezes algo não é falado, mas é expressado por sinais. E assim a senhora disse, assim, do mesmo jeito que as pessoas mudam, eu acredito que sim, com o tempo, todo mundo muda, todo mundo evolui, mas evolui no próprio tempo e do jeito que a pessoa decide evoluir. Não é algo que é o jeito que você quer. Ela não vai mudar pro jeito que você deseja, do jeito que é melhor para você. E tem coisa também, igual a senhora citou, que tanto meu pai te influenciou em alguns pontos e te ajudou a mudar, tanto a senhora fez isso com ele.
mas tem coisa que há 29 anos quase de casado ainda não mudou. Que faz parte da minha característica e faz parte da característica do seu pai, né? Isso faz parte, Sim. que a gente não consegue mudar. Eu posso até tentar de alguma forma, mas a minha raizinha, a minha sementinha está aqui. Assim como nele também. A nossa natureza, né? Isso aí faz parte da natureza. E que ambos trouxeram para a relação. Porque a gente vem com a bagagem. Eu vim com a minha bagagem e ele veio com a dele. Tem coisas que a gente tira de dentro da bagagem, joga fora. Não, isso aqui não vai funcionar dentro da relação, que não dá certo. Mas outras coisas que faz parte, tá ali dentro, né? Aí é aprender a conviver. Mas tem coisas que lá no namoro dá para mim ver, perceber. Eu vou conseguir conviver com essas características que vai vir, né? Que muitas coisas vêm, né? Eu penso que além disso, de observar como que a pessoa age e reage, que já diz alguém que a gente age como gostaria de ser, mas reage como a gente é. Então, as nossas ações falam de algo que a gente gostaria de ser, mas as nossas reações falam de algo que está dentro de nós. No sentido, no momento de brincadeira, no momento do nervosismo. Em muitos momentos, a pessoa coloca para fora aquilo que realmente ela tem por dentro. Então, além de olhar isso, seria um momento de conversar sobre os projetos, sobre os sonhos, sobre o que você pensa para a sua vida no amanhã. Porque se duas pessoas que pensam coisas totalmente diferentes querem compartilhar uma vida, isso vai dar treta na frente. Um cara, por exemplo, que ele pensa em ser um viajante, conhecer o mundo. Um cara que pensa, não, eu quero comprar uma Kombi, fazer um motorhome dentro dela e viajar o mundo. E vai casar com uma mulher que pensa em ser professora, criar raízes, criar família naquele lugar ali. Gosta daquele lugar, gosta da família dela e um cara que é solto no mundo. Esses dois vão ter atrito na frente? Com certeza vão. E para viver esse amor, um vai se anular. E o que se anular vai se anular por um tempo. E lá na frente, em algum momento da jornada, os dois vão se separar para viver a vida. Então, se anular não é importante. Você tomar decisões em prol do relacionamento é uma coisa. Se anular por causa do relacionamento é outra coisa. Então, ninguém vai perder totalmente a sua essência. Ele vai tomar atitudes diferentes, ele vai abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas em prol do relacionamento. E é importante isso. Né? Não sei se foi o Sócrates que falou isso, Platão falou assim que existem duas formas de amor. Um amor que quer para si e um amor que doa de si. O amor que quer para si é o amor do desejo. O desejo é aquilo que nos leva a olhar para o outro, desejar aquela mulher, desejar aquele homem, a paixão, que leva a viver esse momento gostoso que a minha esposa falou aí agora, né? Aquele momento do amor, aquele fogo de que ele está sempre junto, que ele está sempre se beijando, desejar o outro. Mas a própria história do amor já nos fala que você só deseja aquilo que não tem. Como que alguém deseja o que já tem? Então, depois que eu tenho, deixa de ser desejo. E aí, se eu já desejo, a pessoa que só vive por desejo, eu vivo de ajuntar, conquistar e substituir. Conquistar e substituir. Então, alguém que só vive pelo desejo, ele só vai ajuntar, conquistar e substituir. Porque aí eu já desejo aquilo, ele passa a desejar outra coisa. Mas há um outro aspecto do amor que é o que doa de si. Então, na maturidade de um relacionamento, eu passo a doar de mim para o outro. E é isso que faz esse relacionamento ser duradouro. É quando eu desenvolvo pelo outro esse amor que doa de si. Que eu quero ver o outro bem, eu quero ver a minha esposa bem. Mas aí é onde acontece, se os meus sonhos dela são diferentes, vai chegar um momento que nem isso vai valer, nem isso vai dar conta mais de segurar. E às vezes, amando, eu vou abrir mão. Amando, eu vou embora. Amando, chorando de amor, eu abro mão porque eu me anulei por tanto tempo que agora eu não aguento mais. E talvez um divórcio nasceu lá no namoro, onde eu sabia que eu pensava totalmente diferente, mas eu fiz vista grossa. Não, isso a gente passa por cima. Não, isso aí dá um jeito depois de casar. Romantizar é isso, é achar que o amor supre tudo. E às vezes o amor não morrendo, a alegria do amor morre. Às vezes o amor continuando... O amor continuando lá no coração. O prazer de estar junto, a alegria do amor vai morrer. E aí o amor já não consegue suprir todas as carências que a pessoa está deixando de ser ele mesmo para tentar investir no relacionamento. Que lá atrás eles poderiam conversar sobre isso e talvez era melhor não ter começado. Era melhor ter parado por ali do que evitar sofrimento tão grande, né?
De repente, depois de anos, com filhos, com uma vida, uma história junto, alguém fala assim, não aguento mais. E eu já vi várias histórias assim, eu e a Raquel já presenciamos várias histórias assim, de gente que depois de muitos anos não deu conta mais. Chorando e amando. E às vezes segura até um relacionamento por um tempo, Por um se tempo. anulando por um pouco de tempo ali, às vezes por causa dos filhos, por causa da sociedade, por causa da questão de que a gente tem social de que casamento é para sempre, mas chega a um ponto que fica insustentável, Sustentável. né? Até E porque... se tem uma coisa que assim é falada, foi pregada por muito tempo, só que assim é uma total inverdade, vamos dizer assim, é que o amor basta. Ah, só o amor basta. Se a gente tem amor, tudo tá suficiente. O amor vai superar tudo, todas as barreiras. Gente, tem coisa que dentro de um relacionamento, quando é tão diferente, vai chegando um ponto assim que só amor não basta, que o amor, inclusive, ele vai morrendo. O amor pega Amor é na um dos linha dele, ó, pilares. e vai embora. Eu vejo que o amor é um dos pilares. Podemos dizer que talvez seja o número 1, o pilar fundamental, né? Sim. Mas precisa de ter outros pilares ali que andam junto, que sustenta junto essa relação, né? Por exemplo, existe um ditado que fala assim que os opostos se atraem. E eu vou te dizer, os opostos, muito opostos, só se estressam. Eu já vi um casamento acabar por muita incompatibilidade. E são essas incompatibilidades que a gente lá no namoro pensa que depois não vai ser tranquilo. E não vai ser tranquilo. No cotidiano, não vai. as muitas diferenças traz distanciamento, acaba com a alegria do amor, né? Muito, muito diferente. É claro que a gente não vai casar com ninguém muito igual. Até porque se fosse igual, não funciona. Não funciona. É porque eu tenho a minha individualidade, o Wagner tem a AD, nós temos as nossas características que nós somamos, né? Nós encaixamos aquilo que falta em mim, ele tem, aquilo que falta nele, eu tenho, e nós nos encaixamos. Mas agora, quando é muito diferente, aí causa, sim, essa estranheza, esse desgaste, né? E, por exemplo, duas pessoas muito lentas, duas pessoas sem atitudes, duas pessoas que não trabalham, que não tem. O menino vai demorar 6 meses para abrir o olho. Duas pessoas. Né? Então tem que ser assim. São ou duas pessoas muito ansiosas. Muito nervosas, né? Então, assim, são uns opostos, mas não estão lá no 880. Precisamos de ser mais próximo um pouquinho, ter mais coisas em comum. É claro que nós mais em comum, hobbies. Não vamos ser iguais na grande totalidade, mas naquilo que é importante para a relação, a gente tem que ser parecido, né? Aquilo que é importante, por exemplo, hobbies é algo importante. Tem que ser pelo menos parecido. Né? Sonhos, projetos financeiros, tem que ser algo parecido, né? Porque se uma pessoa quer juntar, quer construir, quer fazer isso, e o outro só quer gastar. Quer ser hippie. Não, exatamente. Sabe? Não quer criar lodo, como se diz o ditado popular, não quer criar raiz em lugar nenhum. E a outra pessoa quer juntar, quer construir, quer formar, quer projetar. E não vai funcionar. Outro ponto. O marido ou a mulher tem muito sonho, ter filhos, construir família. O outro já não, ele quer só ter filhos de pelo. Outra coisa. Uma dessas coisas aí, meu pai estava falando sobre sonhos e projetos de vida. Um desses projetos a gente viveu, né, na pele, vamos dizer assim. Eu tive um relacionamento que a pessoa chegou para mim assim, muito empolgada, com uma surpresa maravilhosa. E falou, nossa, você não sabe o que eu fiz pra gente. Eu falei, nossa, o que? Ele? Comprei um lote na Bahia pra gente morar lá. Querendo fazer, assim, uma surpresa pra mim. E eu fiquei mega frustrada, porque eu falei, cara, olha eu indo pra Bahia. Eram expectativas totalmente não alinhadas. Uhum. Porque, assim, eu
quero estar com a minha família, quero estar assim, perto das pessoas que eu amo, perto fisicamente também, né? E ele já queria estar livre no mundo. E aí foi uma frustração muito grande, porque para ele era uma coisa gigantesca, de boa. E para mim era meu Deus, não consigo nem imaginar eu mudando para Bahia, né? Ficar longe dos meus pais. Não tem jeito. É o que eu tô falando agora aqui, sobre no namoro é importante observar, às vezes nem é dito, mas observado. Um no outro, Sim. os valores de família. O que é família para mim? E o que é família para ela? O que é família para o outro, para o meu cônjuge, para o meu namorado ou para a minha namorada? Que valor a família tem no meu coração? Porque isso faz toda a diferença depois. Alguém que é desapegado, você falando negócio de seu relacionamento, que para ele, se estivesse na Bahia, dia da Bahia, quisesse ir para a Itália, era só ir, bora. É só ir. É só ir. E para você já pensa, nossa, Deus me livre, eu saí daqui para Bahia, longe da minha mãe, do meu pai, da minha família, minhas irmãs. Então, você observa que essas coisas são importantes. Você ter essa percepção de valores familiares. Porque até para você perceber o compromisso, porque depois que você se casa, a sua família é dentro da sua casa. Então, que valor tem a família para mim? Então, dependendo do valor que eu tenho de família, porque depois que eu me casei, a Raquel se tornou minha família. E depois vocês nasceram, nós formamos a nossa família. Mas nós temos uma família porque os nossos valores de família são bem parecidos. Então, para mim, família é algo importantíssimo. Mas para quem não é tão importante assim, amanhã ele pode até querer viver outro sonho. E talvez você vai se frustrar com alguém que pensa outra coisa de você. Não só com relação à sua família, mas com relação a você e ele, que são uma família. E que peso tem para você e que peso tem para o outro. O Gabriel Rocha falou uma coisa também aqui interessante sobre ciúmes, né? Ele está comentando aqui para a gente falar sobre ciúmes, que eu acho assim, ciúmes é algo que quem ama cuida, quem ama tem um zelo, e é até importante que tenha, mas quando ele passa dos limites, ele é destrutivo. Também é algo assim, a se observar no namoro. O nível de confiança que se construiu. Porque às vezes alguém tem ciúmes porque ele se enxerga. Na verdade, o cara que é ciumento passado, ele está olhando para si e projetando isso no outro. Um ciúme de cuidado é saudável, eu até acho, né? O zelo, o cuidado, mas aquilo que é excessivo, porque eu acho sempre, como diz o John Paul Sartre, né? Julgamos as pessoas não como são, mas como somos. Então a gente acaba se projetando no outro. E talvez esse ciúme excessivo, a gente vai perceber ele. No namoro se percebe. Mas quando você romantiza, você passa por cima. Não, isso aqui vai dar um jeito. E na verdade não dá um jeito. Né? A verdade depois ele vai piorando. Não é? Sim. O namoro, existem os sinais. Nesse quesito de falando sobre família. Amanhã, você vai ser a família dele ou dela. Exato. É importante analisar, enxergar, ver o que ele fala sobre família e como ele vive em família e trata a família. Uhum. Porque às vezes ele fala que a família é muito importante, mas na hora do tratamento, do respeito, pai, mãe, irmãos, ele não tem respeito, fala palavras que ferem, fala palavras que ofendem. Desrespeitosas. Desrespeitosas. E amanhã o tratamento só vai mudar de pessoa para pessoa. Amanhã vai ser você. Isso de ambas as partes. E não se engane que nunca seremos melhores tratadas e respeitadas do que ele fez isso lá atrás, onde deram a vida por ele ou por ela. Né? É uma coisa que eu já disse várias vezes, né? Eu já disse várias vezes, nenhum homem vai tratar a esposa melhor do que ele tratava a mãe. Não precisa pensar que vai. Em algum momento, porque, minha mãe, mas a mãe também era estressada, a mãe também, mas com certeza a esposa vai estressar. A gente vai ter momentos de estresse. Então, nenhum homem, porque o maior referencial de amor de um ser humano é a mãe. Então, nenhum homem vai tratar, nenhuma mulher vai tratar o esposo, nenhum homem vai tratar a esposa melhor do que ele trata a mãe. Porque vai ter mais, não, mas a mãe, você não sabe como é que é minha mãe, você não sabe como é que é a mãe dele, ela é estressada, ela é isso, ela é aquilo. Mas vai acontecer isso no casamento. Um casamento, um relacionamento vivido a dois, não vai ser só mil maravilhas, vai ter os momentos do estresse, vai ter os momentos em que a gente vai se sentir ferido, vai se sentir ofendido, e aí as nossas reações vão falar sobre isso lá na frente. Porque a mãe é tribulosa, a mãe é um negócio, mas a esposa vai ser em algum momento, o marido vai ser em algum momento, na cabeça dele, ainda que não fazendo, mas ele vai ter a mesma impressão sobre a esposa ou sobre o marido.
E talvez aí aquele tratamento vem à tona. Aquela forma de tratar vai vir à tona, não é? Porque o senso de família, é nisso que eu disse, o maior referencial para uma pessoa é a mãe. Não tem outro referencial na vida. Se o cara bate na mãe, pode ficar tranquilo, que um mau momento ele vai estressar e vai achar que ele tem direito de bater na mulher, né? A mulher é a próxima. Uma filha, um filho que bate na mãe, uma filha que bate na mãe, ou que xinga a mãe, desrespeita a mãe, ela vai, em algum momento no relacionamento, quando ele se sentir seguro, ele vai expressar as mesmas reações. Porque se falar, não, é porque ele me magoou, porque ela me magoou, porque minha mãe fez isso, minha mãe faz aquilo. Todo mundo erra. E ainda que eu acho que estou certo na minha cabeça, na cabeça do outro, eu vou estar cometendo coisas erradas. Conviver é a arte de compartilhar a vida com alguém que erra. Relacionamento é isso, vai errar sempre, vai falhar sempre, vai ter várias oportunidades de ferir um ao outro, mesmo sem querer, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Porque mesmo que a gente, os opostos atrás, mas a gente tem muita coisa diferente. Mesmo tentando ser igual, a gente tem muita coisa diferente. Sim. E erra muitas vezes. E o perdão tem que ser algo constante no relacionamento. O perdão precisa acontecer em vários momentos. Então, a pessoa que o senso de família dele é o de maltratar em qualquer reação, vai acontecer isso dentro do casamento depois. Sim, né? E muita... Pode falar, mãe. É porque, independente da família que ele ou ela tenha, a gente tem que observar a reação dele. Uhum. Porque a reação dele vai estar dentro de casa, a reação dele vai estar no trabalho, a reação dele vai estar na vizinhança, a reação dele vai estar na escola, faculdade, nos relacionamentos. Isso, aqui estamos falando da reação dele. Não estamos aqui defendendo uma família tóxica. Entendeu? Tipo, mas porque às vezes pode sim, que ele vem de uma família que não tem uma estrutura, que não são exemplo, que não são... Porque existe isso. Mas e a reação dele mediante isso? É sobre isso, sobre as reações, né? Porque até nesse quesito, vamos olhar por outro ângulo. A família dele, não sei o quê, mas vou falar algo. Quando casamos com alguém, quando relacionamos com alguém, nós estamos ali, indo nesse pacote, nas bagagens, vem a família também, né? Com certeza. A gente não, mas eu tô casando com ele. Mas eu casei só com seu pai. Não, eu vou viver com ele. Mas o pai sempre vai ser pai dele. A mãe sempre vai ser a mãe dele. Então, os irmãos, eles vão tornar meus cunhados, minhas cunhadas, meu sogro, minha sogra. E isso vai fazer parte da nossa vida. Então, são as bagagens que vêm. Então, isso lá no namoro, é lá que eu tenho que ver. O almoço domingo, em família, não tem que servir só para me comer. Que gostoso, vou almoçar na sogra. Não, é nesses momentos que eu vou observar como que é o papo, quais são as brincadeiras, quais são as indiretas, quais são as falinhas de maldade ou não. Nós temos as oportunidades, né? Os almoços aos domingos, os encontros de família, não é apenas para comunhão, confraternização, não. São momentos de conhecimento. Nós perdemos muito em observar. Porque amanhã, quando você já estiver casada, ela é sua família, vai estar vindo na sua casa, almoçando na sua casa. Você vai estar recebendo essa família, né? Então, assim, tem tudo isso aí, esse processo, tanto de você conhecer ele lá e conhecer o pessoal dele cá. Porque da forma que ele vai vir, eles virão juntos também. Assim como você vai entrar quando você estiver já casada, você vai fazer parte da bagagem que vai estar entrando na família. Pela mesma forma, né? Que é importante analisar. Com certeza. Isso aí eu ia falar com a senhora. Porque, assim, isso aqui a gente tá falando... Eu ia falar, igual a senhora falou no início aí. Isso aqui que a gente tá falando, num geral. Porque existem famílias e famílias. Exatamente. A gente não vai entrar aqui nessa questão, porque existem famílias doentias. Exatamente. Claro. Aí, nesse caso, o ponto ele se afastar. Existe alguém que é afastado da família?
não significa necessariamente que vai ser afastado de você, porque às vezes Não. tem momentos que é tóxico, Uhum. que é melhor e é aconselhado se afastar. Isso. A gente está falando na questão de reações, Reações. de como tem diretamente, né, a Exatamente. pessoa com ela. Foi E o esse problema é ponto. porque o problema é que a gente tende a romantizar, igual a minha mãe falou, romantizar. A gente pega um ponto, a gente justifica as ações. A gente quer enganar, não é o outro. A gente fala às vezes para uma família, para um amigo, Exatamente. para um irmão que vê alguma ação e acha uma problemática um pouco aquela ação, a gente fala, não, mas ele não é assim, ou ela não é assim. Ela tá assim é porque fulano que fez isso. Não, mas é porque o pai dela deixa ela nervosa. É porque na casa dela, o povo cobra demais dela. Por isso que ela fica estressada com o povo lá. Não tem jeito. Igual a gente vai... Quando você namora uma pessoa, como a minha mãe falou, vem o pacote. Não é Uhum. igual um x-salada. No x-salada, você vai comprar um x-salada, você fala, olha, eu quero um x-bacon, mas eu quero sem salsicha, eu quero sem ovo. Mas você põe um pouco de catupiry, você põe um pouco de tal coisa. Não, o pacote da pessoa, ele vem inteiro. Uhum. Ou você pega tudo, ou você pega nada. É. Exemplo, no meu caso, por exemplo, no meu pacote ele é um pouquinho maior, ele vem com a criança. E como essa criança, vem também o pai dessa criança. Então, É. é coisa quando você namora alguém que tem filhos, é outra coisa que você tem que estar prestando atenção. Está disposta a estar de uma maneira indireta convivendo com o ex-cônjuge? Não tem como tirar da lista. Ou está disposto a conviver com a sogra, ou com o sogro. Porque não se enganem, porque muitos casamentos chegam em ter crises, mesmo depois de casados, por causa de parente. Uhum. Por causa dessas atitudes. Coisas que tem, né, durante a relação. Que dá para ser vista durante o namoro. Eu digo que mesmo o meu divórcio teria sido evitado no namoro. Né? Se eu tivesse abrido meu... Não quer dizer que assim, você teria visto que ele é uma pessoa ruim? Não, eu teria visto as incompatibilidades. É. Teria Não visto é que um as é ruim e o outro é diferenças ruim, de é que são toque. incompatíveis, né? Em muitas coisas. Exato. Exato. Porque se você pegar uma pessoa, é igual eu estava falando com vocês hoje de manhã, às vezes você vê alguma coisa que não é defeito que você vê da Uhum. pessoa. Você vê característica, só que é diferente de você. Uma coisa, por exemplo, hoje, é que eu acordo do meu relacionamento atual, eu acordo todo dia muito cedinho até fim de semana. O meu namorado ama dormir. Ele ama dormir, final de semana ele ama dormir até tarde. Só Uhum. que isso é um ponto que a gente é muito diferente, mas não é algo que vai prejudicar Não vai fazer um diferença, né? casamento, por exemplo. Não vai fazer diferença. Agora, quando é algo de valores, de caráter, de valores, princípios, os princípios são algo que não podem ser mudados, né? São as coisas principais da sua vida. Então, quando mexe nisso aí é o ponto de você falar, uai, porque você falar que ele gosta de rock e eu de sertanejo. Não faz diferença. Ele gosta de tal coisa, de comer comida de batata frita, mas eu não gosto muito. Isso aí não é uma coisa que faz diferença. O que faz diferença são os valores principais. Uhum. E um problema que eu vejo que está sendo um grande problema é que conversar de assuntos principais, de assuntos importantes, as pessoas estão sendo taxadas como emocionada. Uhum. Por exemplo, está namorando. Se você fala de filhos, a pessoa fala assim, nossa, mas ela tá emocionada, já tá querendo ter filho com a pessoa? Não, gente. Vai deixar pra falar só no dia que tiver com o neném na barriga? Filhos É. são Vai deixar pra parte de falar... projetos. Exato. Vai deixar pra falar sobre vida financeira? O dia que tiver lá morando os dois juntos da mesma casa, a pessoa tem gente que tem vergonha de perguntar quanto que o namorado ganha. Ou o que pensa pro futuro? Pensa em morar de aluguel e investir o dinheiro ou pensa em comprar casa? Tudo isso tem que ser falado, né? Eu vi um post esse tempo atrás que estava falando assim: antes de casar com a pessoa, converse com ela sobre antecedentes familiares de doenças, tanto físicas quanto mentais. Converse sobre financeiro, sobre educação de filhos, sobre religião, sobre política. Exatamente. Tudo isso tem que ser falado antes de namorar. Porque, assim,
A parte de desejo, é muito bom. É muito bom, é muito gostoso e é importante. Porque se faltar isso aí também, se faltar o desejo, então vocês são apenas bons amigos. Vocês são amigos e pessoas que dão muito certo. Porque o que diferencia uma amizade muito boa de um relacionamento conjugal, de um namoro, é a atração física. Né? Que se faltar isso aí também é um problema, que pode ser um problema lá no futuro também. O que você ia falar, mamãe? Nesse quesito, dentro da escolha por ter filhos ou não, ou tanto que é importante conversar sobre. Quando conversar sobre, passar a conhecer se são compatíveis, né? Se são compatíveis, o sangue se dá certo, porque às vezes ambos querem ter filhos, mas e aí? E a genética? A soma, ele vai dar certo? Vai funcionar ou não? Então, bora fazer um exame para ver como que tá aqui, né? Porque aí, a partir do momento que você faz exame, não deu certo, aqui a nossa genética não dá liga, não são compatíveis. Vamos fazer o quê? Ah, não, mas a gente se ama, tem muito mais coisas em comum do que não. E aí, então vamos fazer o quê? A gente abre mão de ter filhos? Ou a gente vai para adoção? Então, assim, tudo ou corremos o risco? Corremos o risco? Vamos assumir? Por quê? No meu caso, na minha época, a gente não era muito instruído a fazer exames antes de se relacionar, antes de ir para o casamento. E naquela época, a gente ia para o casamento virgens, ou, no caso, quem era, né? Mas não tinha relações antes, ali no namoro. Então, assim, eu vim descobrir que o meu sangue é incompatível do seu pai na sua gestação. E eu quase morri de susto. Já ali naqueles primeiros exames ali, eu vi que meu sangue, aí que eu fui descobrir que meu sangue era negativo. Nunca tinha pensado sobre, tinha pouco conhecimento sobre. Fui descobrir. E eu fiquei com muito susto de você nascer com algum problema. Né? E aí, doutor, mas quais são as chances? Ele falou, não, na primeira gestação, não corre esse risco. Ele não foi 100%. A chance é de vir bom demais. Não corre esse risco. Vem soberjando, sabe? Recalcada e transbordante. Sacudida e transbordante de perfeição. Mas nos próximos, ganhou neném, ali já vai ter que tomar uma injeção em valor alto na época, de um salário mínimo dentro de 24 horas, para fazer aqui todo um processo para a próxima gestação. Caso contrário, poderia vir com N possibilidades de carências, né, no organismo. Problema ou físico, ou mental, ou enfim, uma série de coisas que poderiam vir. Mesmo assim, eu não fiquei assim, enquanto fiz ultrassom, acompanhando tudo para ver que você estava perfeitinha, estava tudo ok, mas foi uma angústia que bateu no meu coração. Aí, ganhei você, seu pai correu atrás, né? E graças a Deus, Deus abençoa que tivemos condição de tanto da Rafaela após eu tomar essa vacina. Após o seu parto, da Rafa e da Gabi, mesmo operando, já eu tomei essa vacina para uma possível possibilidade de engravidar depois. Essa injeção, no caso, né? Essa injeção. Então, assim, até sobre isso é importante conversar antes. Para vocês não ser pego no susto. Ah, não, mas conversar sobre isso não tem nenhum tipo de assunto que... Sobre dívidas. Exato. Porque às vezes você casa com uma pessoa que tá cheia de dívidas, tá assumindo dívida que você não sabe nem de onde que veio. Exatamente. Isso é uma crise tremenda depois, né? Sobre filhos, eu conheço um casal que se casaram e não conversaram muito sobre isso, romantizaram isso. E depois de alguns anos, a mulher era doida para ter filhos, e o cara não queria. E eles, nos últimos 10 anos, eles viram uma crise, uma guerra dentro de casa. Até que, apaixonados, amando, eles terminaram o casamento. Por quê? Porque o cara não queria ser pai. E a mulher, o sonho dela era ser mãe. E eles terminaram o casamento. Depois, de algum tempo, ele também até descobriu que ele não podia ser pai. Ele não podia ter filhos. Ele correu atrás de um tratamento hormonal, mas não deu conta. Mas, porém, o casamento acabou. O amor não foi suficiente. As crises eram tão grandes que acabaram com a alegria daquele relacionamento. Por algo que não foi conversado lá atrás. A gente tem ponto de convergência e de divergência. Ou talvez foi
até conversado, mas foi Foi ignorado, né? ignorado. Porque, não, isso vai dar um jeito Pensa depois. assim, eu vou terminar por causa disso. A mulher pensa, não, eu vou convencer ele, depois ele vai mudar. O cara pensa, não, essa é vontade só agora, depois não vai dar certo, né? A gente precisa perceber no namoro as divergências e convergências, né? O tamanho dessas divergências entre nós, o que é que nos separa? E o que é que nos une? O que é que a gente tem em comum? O que é que a gente tem de divergente? E pensar sobre isso, ser crítico, porque esse romantismo de que o amor cura tudo, o amor supera tudo, o amor dá conta de tudo, isso não é bem verdade no relacionamento conjugal. A gente às vezes vai sofrer com coisas que vão se tornar grandes demais. As pequenininhas coisas no namoro se tornam grandes no casamento. Tem gente que briga até por causa de toalha. Tem casamento que entra em crise por causa de papel higiênico, que entra em crise por causa de roupa que deixa no sofá, que entra em crise por causa de coisas tão pequenas, até por causa do tempero da comida. Sabe, tem casamento que entra em crise por causa de umas coisas que até parece que é muito infantil, mas entra em crise. Então a gente tem que tomar cuidado de ser antes. Para você entrar no namoro já pensando nessas coisas. Como eu disse sobre as reações. As reações falam de quem a pessoa é realmente. Então, se relacionar com alguém, observando as reações. Porque elas falam muito de quem a pessoa é. Numa hora de brincadeira, numa hora de nervosismo, numa hora Hora que estiver sem dinheiro. tiver sem dinheiro, como é que a pessoa reage? Numa hora de explosão, assim, como é que a pessoa explode, se ele não explode? Você vai observar tudo isso no trânsito, né? Um cara muito de boa, mas de repente ele mostra o dedo do meio para alguém, ele xinga um cara do nada, sabe? Então o cara do nada, ele já tá nervoso no trânsito. Vê como é que é a reação quando você faz algo que contraria a pessoa. Uhum. Como é que essa pessoa reage diante de ser contrariado? Porque quando tá sendo só tudo mil maravilhas, né? Porque uma coisa eu falo, gente, raramente é o contrário disso, mas geralmente os problemas que tem no namoro, eles crescem no casamento. Obrigado, Quase Vando. sempre. Com certeza. Quase sempre o problema. Igual, esses dias eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e uma moça comentou assim que tinha apanhado o namorado e não sabia o que fazer. Aí eu falei, primeiramente eu acolhi, né? Falei que, ó, sinto muito que você passou por isso, ninguém merece passar por isso e tal. Mas, falei pra ela, você sabe o que fazer. Uhum. Saber o que fazer, sabe. O Você problema talvez é que não queira fazer. Exatamente. Não quer fazer, mas a gente sabe o que fazer. Hoje, é igual eu tava brincando esse dia pra trás, falando assim, que se eu notasse, por mais que eu amo o meu namorado, tudo, mas se eu notasse algo hoje que me levaria ao divórcio, hoje eu optaria por romper. Porque só quem passa por um divórcio sabe o desgaste que é. Exatamente. Não sou contra o divórcio, nem a favor, já falei sobre isso também. Acho que cada caso tem seu caso. E tem casos, tem muitos casos em que o divórcio devolve a vida para a pessoa. E que é melhor viver num divórcio e passar aqueles anos ali iniciais conturbados do que viver uma vida inteira conturbada. Né? E isso tudo pode ser evitado no namoro, na boa escolha. Eu vi um vídeo sobre um filósofo falando e eu achei muito interessante, que ele falou assim, a escolha mais importante da vida de uma pessoa é a pessoa que vai estar do seu lado. Não é a sua profissão, não é a casa que você vai morar, não é nada disso. Porque a sua profissão, por exemplo, sai daqui e muda aqui. O senhor, por exemplo, quantas profissões o senhor passou nos últimos anos? Muitas. Entendeu? Só que e todas essas mudanças que nós passamos não prejudicou o nosso relacionamento. Porque ele é sólido, né? Eu ouvi até uma história que era a seguinte, que tinha duas mulheres que trabalhavam na mesma empresa. E por um corte de pessoal na empresa, essas duas mulheres foram demitidas. As duas. As duas voltaram para casa e contaram para os seus esposos. A primeira, vamos pôr o nome dela de Maria. A Maria chegou em casa, o marido dela falou assim, nossa, meu amor, que pena, eu sinto muito por você. Faz o seguinte, vai tomar um banho,
eu vou preparar uma janta aqui pra gente, eu vou fazer a janta hoje, e depois a gente jantar tranquilo, vou fazer uma comida que você gosta, a gente pensa junto como que a gente vai resolver isso. A gente tem dívidas e tal, a gente contava com seu salário, mas a gente vai pensar junto como vai resolver isso depois. Por enquanto, vai descansar, toma um banho sem pressa, que eu faço a janta hoje. A outra, vamos chamar a outra de Ruth. A Ruth chegou em casa e contou pro marido, o marido gritou: o que você fez? Certeza que você fez uma coisa errada, porque eles não iam despedir você do nada, não. Você deve ter feito lá, né? Sabendo que nós precisávamos do seu dinheiro para estar nas contas aqui de casa, você dá um jeito de perder esse emprego, você vai se virar e arrumar outro emprego. Saiu de casa com a cabeça quente e saiu, assim, batendo porta e grilado com aquela situação, né? As duas mulheres passaram pela mesma situação, só que as duas tiveram um fim da noite totalmente diferentes. A diferença disso aí estava na escolha que elas fizeram, né? Na escolha que elas fizeram lá atrás, na escolha de quem ia passar pela vida com elas. Por que que a escolha da pessoa que você vai casar é a escolha mais importante da sua vida? Porque durante a vida, a gente passa por tanta coisa. E já diria uma pessoa que eu não sei quem é, que fala o quê? Que mais importante do que a guerra, mais importante do que a guerra é quem tá com você nas trincheiras. Exatamente. Mais importante do que o motivo da guerra em si, era quem tá com você nas trincheiras. Quem tá com você ali junto, atirando. Né? Então, assim, mais importante do que os problemas que você vai passar a vida, do que as circunstâncias da sua vida, é quem está do seu lado nessas circunstâncias. Exato. É a morte de um filho, é a perca de um emprego, é a morte de um pai, de uma mãe, é a crise financeira, é várias coisas que podem acontecer durante a vida. É, às vezes, a mudança de um estado para o outro, é o despejo de uma casa, ou um momento de grande fartura financeira, né? Com quem você vai desfrutar daquilo ali. Todas essas questões da vida, mais importante do que todas essas circunstâncias, é quem vai estar com você nessas circunstâncias. Até porque essas circunstâncias, elas são imprevisíveis, né? Você não consegue prever o que vai acontecer, mas a pessoa que vai passar a vida com você, se você tem um namoro que você observa as reações, observa os valores, ela é previsível. Você observa, você ter essa observância, essa questão de olhar, conhecer quem é a pessoa, que projetos ele tem. Crítico, né? Um olhar crítico, não é se romantizado, não, vai dar tudo certo, nosso amor vai vencer tudo isso. Esse olhar de você observar os princípios, os valores, os sonhos e projetos, as reações, aquilo que diverge, como a pessoa reage, como o tratamento, o valor de família para ele, são coisas que você vai observar que vai te levar a ter estrutura para vencer todas as situações juntos, porque isso é previsível. Agora, as circunstâncias da vida... Como essa pessoa fala da sua família também, isso. Como ela reage e interage Exatamente. Com a sua família. São tantos fatores, né, que a gente pode observar, que você já sabe que vai dar, como diz desculpa a palavra, vai dar merda, né? Alguém já diz assim, desculpa a palavra aí, mas já sabe que vai dar, mas fala assim, não, mas vai dar um jeito, não dá um jeito. Não dá um jeito, não é isso. A vida não é levada em escolher uma pessoa para passar a vida do meu lado. Nossa! Né? Ver a vida dando um jeito pro relacionamento ficar tolerável, nossa, é ruim demais. Muito ruim. É muito melhor terminar um namoro do que um divórcio. É muito melhor o final de um namoro que um divórcio lá na frente. Às vezes depois que tem filhos, às vezes depois que tem já uma estrutura, uma vida entrelaçada, muitas coisas, e você fala assim, não deu mais, não aguento mais. Então, é melhor terminar um namoro em que você percebe que vai dar problema lá na frente e sofre agora, do que você deixar entrar no negócio para depois sofrer muito lá na frente e vai ser muito desgastante. Obrigado, tia Selma. Pode dizer, mamãe. Então, como diz um ditado, muita coisa já estava escrito na bunda do mosquito, né? O ditado fala isso. Olhando, assistindo essa cena que a Raíssa Kelly retratou aqui agora. Porque ao longo da caminhada, nós precisamos de acolhimento, né? Ambas as partes. Há certos momentos que ambos vão precisar de acolhimento da outra parte. Uhum. A história foi a mesma dessas duas mulheres, certo? Diante da reação dos maridos, o problema ainda não foi solucionado, certo?
Porém, conforme foi a reação desse marido, parece que tinha trazido um alívio e para a outra trouxe um peso Desespero. maior ainda. A primeira, que é a Maria, o marido, não, vamos pensar junto. Ele abraçou ela, ele trouxe afago para ela, ele trouxe acolhimento, ele entendeu, ele colocou-se no lugar dela, ele sentiu a dor dela, foi fazer um carinho, foi fazer uma janta, vai banhar, eu faço isso agora para você. Meu Deus, eu vou falar algo para vocês, metade do problema dela ali foi solucionado, a metade. E tinha resolvido algo? Estava tudo do mesmo jeito. Mas com esse jeito, com essa reação desse marido, resolveu metade do problema dela. Da segunda, aumentou o problema. Porque além do problema continuar, aconteceu o quê? Uma pressão psicológica na vida, naquele momento. Trouxe a culpa para ela. Ela não teve um acolhimento, não teve ali um afago, um cuidado, um carinho. Quanto disso nós precisamos ao longo da caminhada? Nós precisamos ser suporte na vida um do outro. Se você for olhar os atletas que estão correndo para chegar lá na frente, existe ali do ladinho um carro, alguém que é um apoio, certo? Está ali dando água quando ele pede, né? Dando suporte. Se ele passar mal e está ali, existe um caminhãozinho, um carro, alguém que corre junto de moto, seja o que for, para ser apoio, para ser ali sustento, suporte para esse atleta. E no relacionamento não é diferente. Eu preciso ser suporte na vida do seu pai, várias vezes que for preciso, assim como ele tem sido na minha, neste decorrer. Porque dependendo da minha situação, eu estou uma mente muito ansiosa, muito preocupada, dependendo do que ele fala, aquilo me acalma, aquilo me resolve, me traz paz. Ele não resolveu o meu problema, mas a metade desse problema aqui já foi amenizado, trouxe leveza. Então, relacionamento é isso, é dar suporte para o outro e trazer leveza na vida um do outro. E isso tudo é mostrado já lá atrás, lá cá no namoro. Já existe aqui, ó, a luzinha. Ele te traz leveza ou ele traz sobrecarga sobre você, né? Ele te faz cobranças ou ele te ajuda nessa caminhada? Ele te estende a mão ou você tem que empurrar ele? Ou ela, vice-versa, né? Então, assim, é muito importante ter esse olhar crítico para tudo. Para tudo. Em todos os momentos, em todas as situações. Sim, e outra coisa muito importante também é que a pessoa que você escolhe para estar do seu lado influencia diretamente na sua saúde mental. Com certeza. O que você sente quando você está namorando com a pessoa em namoro? O que você sente quando você está com essa pessoa? Você quer dividir essa pessoa? É leve você dividir os seus pensamentos com essa pessoa? Você tem abertura para ser você mesmo ou vive num personagem? Sendo sincero mesmo. Tem muita gente que vive num personagem quando tá na sua parceria mesmo, com o seu namorado, sua namorada. Tá? Vive uma personagem. Não posso falar alto, não posso gritar, não posso conversar do jeito que eu converso, não posso rir de tal piada, não posso admitir meus gostos, porque se eu admitir meus gostos, a pessoa vai criticar. E aquele tal frio na barriga que a gente tanto fala, esse frio na barriga nada mais é como um sinal de ansiedade. Às vezes a gente fala assim, mas é uma ansiedade que por aquele momento a gente acha que ser bom, mas na verdade não é. E outra coisa também é como que é o relacionamento no dia a dia. É só com o namoro de vocês precisa ter uma constante novidade para ser bom? Ou ele é bom também fazer nada com a pessoa? Rotina. Não vamos fazer nada junto. Rotina. Porque o tédio, ele faz parte, ele é um item essencial das relações saudáveis. As relações saudáveis contêm tédio, contêm rotina. Esse negócio de não vamos deixar cair na rotina é tudo, porque como é que faz? Depois de 10 anos, depois de 5 anos de relacionamento, como é que não cai na rotina? A questão na vida tem rotina. Com essa pessoa é bom? É bom ter rotina com essa pessoa? É bom não fazer nada?
eu me sinto à vontade de me expressar? Eu me sinto tranquila em abrir meu coração, em expor meus sentimentos para essa pessoa? Ou não? Ou, nossa, se eu falar isso para ele que eu tô sentindo isso, ele vai me julgar. Se eu falar isso para ela vai falar que eu sou um molenga. Ou se eu falar isso para ele vai falar que eu tô com mimimi. Ele não vai validar o que eu sinto, não vai validar os meus sentimentos. Como que funciona? É uma coisa para ser olhada no namoro. Com certeza, né? É porque não existe vida sem rotina. Ou se tentar fugir da rotina é muito pesado, desgastante, porque você trabalha numa empresa em que você faz todo dia as mesmas coisas, você mora no mesmo lugar, você à noite geralmente vai fazendo a mesma coisa, e com o passar dos dias a rotina faz parte da vida. A gente almoça arroz com feijão e Feijão outras todo coisas dia, né? é a mesma coisa. Se você começar a ficar assim, não, hoje eu comi cachorro quente, amanhã eu vou comer arroz, depois amanhã eu vou comer batata frita, depois eu vou comer espetinho, começar assim, fica uma coisa, é meio que uma vida, é uma fuga constante. Porque se você não pode ter rotina, você vai viver fugindo da rotina. Porque o normal da vida é a rotina. Estar juntos é viver uma rotina. E a gente tem que estar pronto para isso, né? E essa coisa que você falou é muito importante. Se eu tenho que me viver um personagem para que a outra pessoa me valorize, me ame, então ela não me ama. Ela ama o personagem que eu criei. E aí eu posso sair desse relacionamento agora, porque se eu não tenho a liberdade de ser quem eu sou, se eu não sou valorizado nos meus medos, nas minhas falhas, se eu não sou valorizado nas minhas emoções, num namoro, dentro de um casamento eu não vou ser nunca. Se as minhas fragilidades afastam o outro, é importante que isso seja revelado agora. Porque eu vou ter fragilidades na vida. E a gente precisa ter segurança nas fragilidades. É ter alguém do lado nos nossos momentos de fragilidade, nossos momentos de fraquezas, naquilo que a gente falha, nas nossas falhas. Ter alguém que está pronto a estar com a gente. É alguém que, conhecendo quem a gente decide ficar, vale a pena lutar. Alguém que eu tenho que fazer de conta que sou quem não sou para que ele não vá embora, é melhor deixar ele ir. Porque ele não está comigo, não. Ele está com o personagem. O pior lado e resolve ficar, então pode investir nessa pessoa, né? Pode investir nesse relacionamento. Alguém que eu tenho que fazer de conta que sou quem eu não sou. E eu deixar para ele lá na frente, porque senão ele vai embora. É melhor que ele vá embora, porque ele não está comigo, ele está com esse personagem. O dia que o personagem acabou, acaba o relacionamento da parte dele. Então é importante a gente se dar a conhecer no namoro. É importante você se abrir, você ser sincero, um com o outro. Eu ser quem eu sou de verdade. Ah, mas se eu falar tudo que eu sou, ele vai embora. Então seja. Porque se ele vai embora, ele nunca ficou com você. Se ele for embora sabendo das suas fragilidades, sabendo daquilo que você tem dentro de você, do que você sonha, do que você projeta, do que você espera para o futuro. Se essa pessoa for embora, depois de saber tudo de você, ele iria em qualquer momento da sua vida. Ou então você ia viver se anulando. Você ia viver se anulando para esconder. E viver escondido dentro da sua própria casa. Escondido dentro de você mesmo. Para não revelar tudo de você. Até o momento que você ia conseguir. E o dia que você conseguir e não conseguir mais jogar para fora, você frustra o outro. Ele vai se frustrar e vai embora naquele momento. Ele vai acabar. A beleza desse relacionamento se acaba. Então, não vale a pena ficar se escondendo. Não vale a pena fazer de conta que é quem você não é. É só prolongar um sofrimento, é só prolongar uma decepção, é só prolongar o final de algo que já não existe. Na verdade, existe um romance fictício, né? De uma pessoa com um personagem que alguém cria. E não adianta, uma hora você vai sair do personagem, ou ele vai sair do personagem e vai frustrar o outro. A melhor coisa é sair dele logo no começo. Se ele ou ela quiser ficar depois que eu sair do meu personagem, top, agora vamos seguir, é isso aí. Eu sou essa aqui, eu sou esse aqui. Né? Então, vamos embora. Exatamente. É igual assim, por exemplo, tem gente que tem um pensamento assim, eu vou fazer ele me apaixonar primeiro quando ele estiver me amando muito, aí eu mostro quem eu sou, que aí ele vai ficar, porque vai ter apaixonado. Gente, isso é a maior insanidade possível. Exatamente. Porque é da onde que veio assim, ó, muitos falam assim, nossa, você mudou. Uhum. Quando eu te conheci, você não era assim, você tá tão mudada, tão mudado. Só que não é porque a pessoa só revelou quem ela é. Ou mostrou as garrinhas, né? Foi só casar, mostrou as garrinhas pra fora. Eu tenho um negócio que eu sempre falo assim, ó, que eu me mostrava
quando eu tava querendo já conhecer alguém e tal, eu me mostrava o mais rápido possível. Uhum. Pra pessoa, assim, não dá tempo nem de apegar direito, assim, quando a pessoa não mostrasse uma rejeiçãozinha. Por uma coisa, um ponto, por exemplo, a pessoa falava oi pra mim, a gente começava a conversar, o mínimo possível eu já falava que eu tenho filho. Uhum. Tá certo. Então, eu tenho filho, minha prioridade é essa, eu gosto disso e disso e disso. Na cara, por quê? Porque aí Exatamente. você já corta, ó, sabe? Ah, eu sou isso, eu gosto disso. Se mostrar o mais rápido possível. Isso é fundamental e importante. Se você pensa em desenvolver um relacionamento de futuro, de sucesso, é exatamente isso. Se mostre. Se ele ficou assim mesmo, então ele vai valorizar você. Mas se você tem que esconder alguma coisa, porque se revelar e vaza, por exemplo, você tem uma filha. Se você esconder de um cara que tem uma filha, 1 ano namorando, escondendo dele, o dia que ele descobrir, ele fala assim, poxa, mas você me enganou. Poxa, mas você Aí eu tá... já vi casos de pessoas esconder, tipo assim, 3, 4 encontros. Uhum. Não sabe, a pessoa não saber que tinha filho. Nesse quesito aí, por exemplo, uma outra coisa muito importante é seja sincero nos seus desejos da vida. Isso. Porque não queira, assim, às vezes, por uma questão de baixa autoestima, né? E de uma crença de desamor, de pensar assim que ninguém vai me amar do jeito que eu sou, então eu que tenho que fazer uma coisa do jeito que a pessoa vai amar. Então, se a pessoa fala assim, ó, nossa, pra mim não importa com casa, aí a pessoa tem um sonho de ter uma casa arrumadinha, eu sonho. Ela fala assim, nossa, nem eu. Porque se eu falar que eu importo, ele vai me deixar. Entendeu? Aí isso vai criando um problema tão gigante, porque depois vai querer que a outra pessoa adivinha. Ou entendeu? A pessoa faz de fodona, faz de como se mulheres, por exemplo, eu não sou carente, eu odeio pessoa carente. Pra mim, pessoa que é carente é fraca demais. Eu me basto. Eu tô nem aí, pra mim não precisa de cuidado. E depois fala o quê? Cara, você não tá cuidando de mim, você não me dá um carinho. Mas você falou que não era carente, como assim? Entendeu? Seja claro, olha, eu gosto disso, eu gosto que me façam isso, eu gosto de ser cuidado assim, eu gosto que me liga. Não fica fingindo, fazendo de conta que não importa que essa pessoa ligar. Se isso fizer diferença pra você, se isso faz diferença pra você, fale. Fala, olha, conversa, o diálogo é importante pra você saber e tanto pra você comunicar. Exatamente. Porque às vezes algum... Seu pai tem uma fala, sempre que fala assim, que ninguém sabe que o mudo quer, né? Que o calado quer, né? Minha avó falava isso pra nós. Nós morávamos na roça, minha avó ela sempre falava, então fala, menino, ninguém sabe o que o calado quer. Então, você não sabe o que o calado quer, né? A gente tem que verbalizar. Nos deixar ser conhecidos e deixar que o outro se revele. Porque às vezes a gente fica muito cheio de poda também e você não deixa a pessoa se mostrar, se desnudar, mostrar suas fragilidades, suas carências, mostrar quem ele é, no temperamento, a forma de ser. Por exemplo, o problema nem sempre está nas diferenças. Por exemplo, eu e seu pai temos uma diferença aí. Quando a gente começou a namorar, ele era muito tímido, muito. E eu, desde sempre, já muito mais assim, mais expansiva e tal. Mas eu nunca fiz ali um teatrinho, uma meiguice, uma menininha que não ria alto. Ele me conheceu assim, eu sempre fui essa, que dou risada e eu amo dar risada. Gosto de falar bobeira. Então, toda a vida. Eu sou Fato. Eu sou essa, junto deles, junto das minhas amigas, no meio da família, eu sou essa. Então, ele nunca me podou. Ele me conheceu, ele gostou de mim, apaixonou por essa mulher aqui. Né? Com certeza. Ao longo, ele foi melhorando, né? Mas ele não me privava disso. Se ele não tivesse de desprendido, hoje, mesmo assim, não seria um problema, porque onde eu chego, eu apareço mesmo. Eu falo alto, eu brinco, eu pego no pé de um, pé de outro. Falo, e a Raíssa puxou você, né? Agora, isso, se eu não for
sido abafada, eu me sinto presa. Aí imagina se eu forjasse algo assim, bem contida. Imagina eu bem contida, falando baixo, quando eu fosse rir. Bem delicadinha. Bem delicadinha, desse aquele sorrisinho assim e tal. E quando é fé, eu me mostrasse isso depois, eu poderia assustar ele. Entendeu? Ou então eu assustar também, mas você não era assim, ué, né? Exatamente. E ou então depois, ou me segurar para agradar, porque ele tinha apaixonado por aquela delicada, por aquela caladinha, por aquela contida, e eu ia ficar uma pessoa abafada, uma pessoa anulada na relação, né? Então, assim, o deixar ser conhecida nesse quesito é muito importante. E nas minhas carências. Porque eu gosto de sair, eu gosto de namorar. Nós estamos com 29 anos, mas eu gosto de namorar. Eu gosto de ir para o parque, eu gosto de sair de mão dada, eu gosto de receber elogios, eu gosto de uma série de coisas. Eu gosto muito de beijar na boca. Eu também. E ele sabe de tudo isso. Por quê? Vocês largam de ficar paquerando na minha live. Porque desde sempre isso foi muito verbalizado, muito, né? Desde lá do namoro. Então ele já sabia onde ele estava entrando, né? Ele sabia com quem ele estava casando. Ele não estava casando com a menina recatadinha, muito quietinha, muito timidazinha, né? Ele estava casando com a menina que ria alto, que falava alto, muito expressiva, muito expansiva, né? Então isso desde sempre. Eu entendia ele na timidez dele, porém, de alguma forma, ele me admirava desse jeito. E a gente se completava. Ao longo, esse meu jeito expansivo pôs ele mais, tirou ele daquele lugar de timidez. Mas foi sem força, né, bem? Foi sem força, sem violência. Foi por mim mesmo, né? É igual você falou, eu fui escolhendo mudar. Não que você também me obrigou a ser, não que você me obrigasse a ser porque você era. Mas eu fui me habituando aí, se eu escolhi, eu preciso melhorar. Foi uma escolha minha, com o passar do tempo, né? E eu fui escolhendo mudar baseado no nosso relacionamento. Mas foi uma escolha minha, nunca foi uma imposição. Porque toda imposição, ela é negacionista, ela é negativa, né? Ou toda tentativa de o casal é dois de uma só carne, mas ele tem que ter sua individualidade, tem que ter ao mesmo tempo que tem que ter a unidade de um casal tem que dar espaço para a individualidade. Você sei quem você é, com liberdade. Então, se você não tem essa individualidade, provavelmente você está sendo sufocado, né? Onde você não pode ser quem você é, você está sufocado. E talvez aguenta por um tempo só. Muito provavelmente, em algum momento da vida, você vai surtar. E aí assusta. Quem não fala desde o princípio, quem não consegue ser ele mesmo desde o princípio, provavelmente, em algum momento, pode até passar a vida toda se anulando. E morrer infeliz. Mas, com certeza, é alguém que vai se privar da felicidade de um relacionamento leve. Se você não olhar no namoro e você conseguir se expor, ser quem você é de verdade, e ser aceito do jeito que você é, e o outro também se expor do jeito que é, e vocês mesmo observando, falando, nós temos muito ponto divergente, mas nós temos ponto convergente que vale a pena. E eu vou amar essa pessoa do jeito que ela é. E vocês dois, mesmo tendo unidade, o casal tendo uma unidade de compartilhar uma vida, tendo a liberdade daquilo que eles são individualmente continuar de pé, esse casamento vai ser feliz. Mas se você tiver que se anular, talvez alguém passe a vida toda se anulando. Mas com certeza ele perdeu muito, vai perder muitas oportunidades de viver a vida dele, de ser ele, de viver a leveza de um relacionamento leve e feliz. E aí alguém vai falar assim que alguém vai estar sempre aconselhando os outros quando vê alguém casando na hora, dá até dó de ver fulano casar, dá até dó. Eu não tenho dó de quem vai se casar se ele vai viver bem, porque eu vivo muito bem. Eu tenho dó de quem se engana, de quem se romantiza, de quem a gente está de fora e percebendo que o trem está errado, mas as pessoas estão tão encantadas que tá deixando, tá se anulando para ir. Quando você conhece alguém que ele é de uma forma e se anula, tem moça, por exemplo, que vai comer perto do namorado, compra um x-salada, ela come só a metade, ao que chega em casa ela quer comer 1,5. Então, pode ser até no começo do namoro, tudo bem. No começo de namoro pode até ter isso. Mas depois de um tempo de namoro,
Uma moça continuar aquele negócio, com vontade de comer 2 x-tudo, pede um misto simples e ainda quer comer só a metade dele. Para chegar em casa, fica doida avançando na panela lá, né? Para comer. Nossa, não tá aguentando de fome. Essa pessoa vai surpreender, vai assustar. O dia em que ela estiver dando no casamento e ela deixar para falar sobre isso dela, que ela gosta de comer um sanduíche, 2 sanduíches daquilo, o dia que estiver lá no casamento, o cara fala assim, vixe, mas o que aconteceu com essa mulher? Virou um furacão. Esse aí foi um exemplo assim simples, né? Porque nesse caso aí não é o que mais assusta. Mas não, eu tô falando uma coisa simples, né? Mas assim, a pessoa pode não. Mas eu acho assim, até no princípio, fala sobre o princípio. Você começa. No começo do namoro, às vezes a pessoa até faz isso. Mas eu tô falando sobre figurativo para outras coisas. Você ficar fazendo esse conto que só come um pouquinho, até o resto, até o casamento, até alguns anos de casamento, passando fome para fazer. Nesse sentido, assim, de não se revelar. Mas também é um exemplo prático. Se você não se revelar no primeiro mês, até eu te falo, não, beleza, mas já passou um tempo e você tá desse jeito, você não tem coragem de comer o sanduíche na frente do namorado, então esse relacionamento tá frágil, não tá? Ele é frágil. Se você tá com medo de comer um sanduíche que você tá com vontade, se você come só metade e com fome, tá com fome, né? Não vai acabar um casamento por isso, mas talvez você está perdendo a oportunidade de ser você mesmo, de falar a verdade lá na frente, de não assustar lá na frente, né? Sim, meu bem. Pode falar, mãe. Bem, fala para a Rafa trazer o cabinho do carregador dela aqui, que já está baixando aqui para mim. Tá bom. Bateria. Enquanto a Rafa vai levando o cabinho do carregador, vou falando aqui, ó, que um ponto também, eu acho assim, que no namoro, e como a gente está perto do Dia dos Namorados, é importante dizer que é assim, não namorar. Eu vou falar 2 coisas. A primeira é não namorar por carência. Porque a carência, ela costuma enxergar afeto, costuma enxergar amor onde na verdade não tem. Então, assim, namorar só pra não namorar, não ficar sem namorar, ou namorar qualquer um. Quando você quer namorar por namorar, a sua peneira, né? O seu crivo fica muito pequeno. Então, assim, passa qualquer um passa. Só para não ficar sozinha. E aí a chance de você entrar num relacionamento abusivo ou um relacionamento muito bosta é uma chance muito grande. Né? Alguém até diz, no Instagram, até brincadeira, mas fala assim, mas você tem que namorar só porque é dia dos namorados, porque você não passar a ser namorado, você não passou o dia do índio lá do índio, você nem passou o dia de finado morto, você passou o dia de finado vivo, por que você nem passou o dia do namorado namorando, né? É só uma data. É porque assim, é muito comemoração, é muita informação em torno de um namoro, é muito romantização, né? Então, assim, quem tá sozinho, às vezes quer arrumar alguém só pra não ficar sozinho. E isso é um grande problema. Porque outra coisa que acontece é, quando você ocupa essa vaga com alguém que é meia boca ou com alguém que é ruim, que te faz mal, que você não ama, o dia que pode passar alguém que responda, que tenha as suas características que você tem como principais, só que essa vaga vai estar ocupada. Você não vai nem ver. Você não vai estar disponível para conhecer a outra pessoa, para se envolver com outra pessoa, para ter esse relacionamento com outra pessoa. Por quê? Porque tá ocupado esse lugar. Então, estar num relacionamento só por estar, te impede de, às vezes, encontrar um relacionamento que seja agradável para você. E outro ponto que eu ia falar, eu esqueci, mas eu vou lembrar. Pode falar, se quiser, mas falando sobre carência, a carência me engana. Porque abaixa meus padrões, me faz me anular. Quem namora por carência, ele vai se enganar, ele se sabota, ele se auto-sabota. Sim. Porque para tentar, porque ele acha que é importante estar namorando. É importante estar namorando com alguém que vai me preencher. Porque senão ou acontece de eu me sabotar, de me esconder, me anular para tentar conquistar alguém, porque eu tô carente, que eu preciso de alguém. E às vezes já tem um ditado assim que é melhor estar sozinho que mal acompanhado, né?
de repente acontece isso, não que a pessoa é ruim, mas ele é diferente de mim, as divergências são maiores os pontos divergentes do que os pontos convergentes, é maior aquilo que me afasta dele do que aquilo que vai nos trazer lá na frente, e às vezes eu me fecho, porque eu tô tão carente que eu fecho os olhos para essas coisas, eu baixo o meu padrão, eu começo a me esconder para tentar fazer de tudo para manter a pessoa na minha vida, isso é triste, sim. Lembrei. Ah, vai lá. Eu queria falar. Um outro ponto importantíssimo como que eu vou saber? A gente falou no início aqui muita coisa que é conhecer, ser parecido comigo, ter os mesmos planos de futuro, tal, tal. Então, um ponto importantíssimo para isso é se conhecer. Exatamente. Se você ainda não tem autoconhecimento. Autoconhecimento é primordial. Então, porque assim, você não tem nem ideia, nem assim uma ideia vaga do que você quer para o seu futuro, porque você não precisa ter o seu futuro todinho escrito na sua frente. Não, mas você tem que ter uma ideia mais ou menos. Olha, o que eu quero? Eu quero viajar o mundo, eu quero ter um filho, eu quero ter uma casa, ou eu quero ter um motorhome, eu quero, entendeu? Ter segurança, ou eu quero ter liberdade. O que eu quero para minha vida? O que eu não abro mão? Do que eu gosto? O que eu quero para o meu futuro? Né? Quem sou eu? Tem que saber isso primeiro. Você não sabe nada disso sobre você, então, ó, surpresinha, não tá na hora de ter um relacionamento. Então, primeiro conhecer você, para depois conhecer outra pessoa. Fazer, mãe. Porque às vezes eu vou buscar no outro aquilo que eu preciso fazer por mim, né? Esse autoconhecimento vai me fazer... Travou um pouquinho aí, eu acho que você... Travou pro senhor, papai? A minha? Não, travou pro senhor, da minha mãe falando? Travou um pouquinho. Travou um pouquinho, eu não entendi o que a senhora falou. O autoconhecimento é muitíssimo importante, primeiro, para tudo na nossa vida. Agora, e antes de eu entrar em um relacionamento, isso é muito fundamental, autoconhecimento. Porque às vezes existe uma carência, um vazio aqui que eu estou buscando no outro, uma responsabilidade que é minha, de cuidar de mim, de olhar para mim, de me ver dentro dessa relação. E às vezes eu deposito no outro, isso de ambas as partes. Aí vai trazer o quê? Um peso, uma cobrança para dentro do relacionamento, eu vou querer ser suprida no outro. E a partir do momento que eu me conheço, que eu me completo, aí sim o outro vai vir para somar. Mas enquanto é verdade. eu estiver aqui com um excesso de falta, que eu poderia ter me dado isso, vai ficar meio que sufocante essa relação, né? Esse autoconhecimento aí é muito importante, porque quando eu me conheço, o outro não vai me fazer de uma marionete nessa relação, ele não vai de uma certa forma, um relacionamento manipulado, um relacionamento abusivo do lado bom. Não sei se vocês estão me entendendo. Não, mas existe o lado, aquele que é abusivo, mas assim, sendo bom. E eu vou me contentar com esse relacionamento abusivo que tem muita coisa boa, que compensa. Você dando tudo, porque ele é tão bom. Exatamente. Eu vou desfazendo de pedaços de mim, porque afinal de contas ele é tão bom. Tudo isso por falta de autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu vou me colocar no meu lugar, na minha posição dentro desse relacionamento, e não vou aceitar qualquer coisa. Né? Porque eu me conheço. Eu sei o meu valor. Eu sei quem eu sou. Né? Eu sei quem... Antes da pessoa me admirar, eu preciso me admirar dentro dessa relação. Né? Porque a partir do momento que eu não admiro a mulher que eu sou, eu vou aceitar qualquer coisa. A mesma forma, o homem que não sabe quem ele é dentro da relação, ele vai acertar qualquer tipo de relacionamento. Porque o relacionamento abusivo não existe só do homem para a mulher, não. Existe também de ambas as partes. Existe da mulher para o homem também. E isso tudo mostra lá no namoro. Já existe a pontinha do iceberg aí, né? Com certeza. Autoconhecimento e amor próprio são bases para iniciar qualquer relacionamento. Se você está em falta nisso aí, então é esse ponto que tem que ser tratado antes de buscar um relacionamento. Seu primeiro relacionamento que deve ser saudável é o de você com você mesmo. Exatamente. Esse é o primeiro relacionamento que tem que ser saudável. Essa é a sua base para qualquer relacionamento. Aí vai ser você com seus filhos, você com seus pais, você com seu cônjuge.
vai ser mais saudável no geral, né? A gente já tá com 1h20 de live. Eu acho que já passou, então, né? Vamos. Então, a gente já tá na hora de já Vamos terminar. fechar isso aqui, Fotinha? né? Vamos tirar Tirar um o print óculos, eu aqui fico no mais bonito, de óculos, momento. sem óculos. Você é lindo de todo jeito. Acho que eu tô melhor de óculos hoje. Hoje é muito pequeno. Gente, a live vai ficar salva no feed meu e do meu pai. Não tem como colocar em 3, então vai ficar no meu e do meu pai. Uhum. Mas semana que vem a gente vai estar de novo com a live e vai ser também dentro desse tema. Desse tema Falando assim, sobre relacionamentos, né? Relacionamentos. No meio da semana eu vou estar falando sobre qual que vai ser o tema da semana que vem. E mamãe tá convidada para vir semana que vem de novo, tá? Nesse mês a série conversa de vai ser entre pais, pai, mãe e filha, né? Vamos falar sobre relacionamentos, querendo contar com vocês. Se você acha que tem alguém que vai ser edificado ouvindo, compartilhe, envie para outras pessoas depois. Você conhece pessoas, talvez pode ouvir isso, pode servir para ajudar alguém. Então, se tiver alguém que você sabe que pode ser ajudado por essa live, manda, envia, manda no aviãozinho depois lá, ó, nessa asinha delta aí, para a pessoa. A vir, curtir, comentar, Isso, enviar, exatamente. salvar para ver depois. Se você chegou na metade da live ou depois de um pouquinho, vocês podem voltar para ver o início de novo. Isso. Lembrando que estaremos abordando várias etapas do relacionamento, tá? Uhum. O início do casamento, quando chegar os filhos, quando esses filhos chegarem na adolescência e a relação do casal, como é que fica, já nosso tempo agora de quase 30 anos, e aí? Né? As fases do relacionamento. Então, vamos abordar várias fases aí. Isso. A gente pode fazer também, talvez, uma live falando sobre divórcio, para abranger essa galera também, pelo amor de Deus. Não é todo relacionamento que dá certo. Então a gente tem que acolher esse povo sofrido, mas que ainda tem esperanças. Isso. É o fim daquele relacionamento, mas não é o fim da vida amorosa da pessoa, né? Não. O divórcio é o fim daquele relacionamento, mas os dois podem se tirar dali experiência para abrir um novo relacionamento. Vida após o divórcio, a vida amorosa saudável após o divórcio. E felicidade jamais. É isso aí. Então, pessoal, foi muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês aqui virtualmente com a gente. E se puder, compartilhe depois, mande para outras pessoas. Se você acha que isso vai edificar alguém, mande, envie, tá? Compartilhe aí. De Deus abençoe e até a próxima semana. Lembrem sempre da importância de fazer boas escolhas. Com das pessoas certeza. Que estão do seu lado na vida. E de ser transparente, né? Lembre sempre de ser transparente. Sei quem você é. As pessoas precisam te amar pelo que você é, não pelo que você faz de conta que é. É verdade. Isso mesmo. Gente, um beijo, obrigado por estarem aqui até agora e até semana que vem. Até semana que vem.